Olá meus amores, tudo bom com vocês? Cara, um tempo desse atrás eu ganhei o Hellblade de um amigo meu, Phil. E o que acontece? Eu joguei ele durante algum tempo. Eu não terminei de zerar ele porque eu tô com uma cacetada de jogo pra poder zerar no computador. E eu não tava tendo tempo porque tem que cuidar do menino, tem que trabalhar, tem que fazer coisa pra canal e etc e tal. E acabou que eu joguei pouco dele só pra ver de qual é. E depois eu dropei. Prometo que vou zerá-lo, mas agora eu tenho tudo isso aqui pra poder jogar. E o que aconteceu? Foi engraçado porque eu fui digitar um pouco, procurar alguma coisa lá do Hellblade e tal na internet, e já começou a aparecer as paradas do Hellblade 2, que saiu, cara, acho que foi esse ano, tá aí a data de lançamento em algum lugar da tela aí. E o que rola? Eu vi que muita gente, mano, tava reclamando dele por conta que ele tinha cerca de 6 horas de gameplay e o jogo era praticamente 230, 240 reais, dependendo, óbvio, da plataforma que você joga, se é PC, se é console e tudo tal. E os principais comentários que eu vi foi nego falando, ai, mas os jogos agora estão tudo caro e os jogos são muito curtos, a gente tá pagando mais e não tá tendo não sei o que. Aí eu parei pra pensar e falei, velho, será mesmo que os jogos estão cada vez mais caros e curtos, cara? Não sei. Por isso que eu fui fazer uma pesquisa e estou aqui falando pra vocês. Por isso que eu fiz uma pesquisa e vou mostrar aqui pra vocês se isso está acontecendo ou não. Então, senta aí e vambora. Vitor. Tô cansado, cara. Pô, toda vez que eu vou gravar eu tô gripado nessa bosta. Eu vou ficar com voz de pato rouco. Um pato Donald com Covid. Vitor, qual foi o aspecto que você fez para poder fazer isso, para pesquisar e tal? O parâmetro que eu utilizei foi pegar 5 dos melhores jogos dos anos 90 e 2000 e 5 dos melhores jogos atuais que está tendo. Lembrando que assim, os melhores que eu tô falando não é do meu gosto pessoal ou coisa do tipo, e sim aqueles que estão mais no hype dessas épocas. Em relação a isso, eu também peguei o valor deles de compra na época e relacionei com o salário mínimo, porque assim dá pra gente saber quanto que valia o jogo na época e qual seria a porcentagem do salário mínimo daquela época que seria você adquirir esse jogo. Perfeito? E lembrando que assim, eu vou falar o valor em dólar e também vou falar o valor que era em dinheiros, em reais, nessa época, para ficar bem fácil para pessoas com 2 neurônios conseguirem entender. Os 5 primeiros jogos que eu peguei para falar para vocês dos anos 90 e 2000, bem clássicos assim, eu acho que esse aqui praticamente todo mundo tem minha idade, já jogou ou conhece. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Cara, Ocarina of Time é um jogo muito bom. Ele é de 1998. Na época do lançamento ele era $60, na época o dólar era 1 para 1, então o valor dele era R$60. A duração média dele era de 30 horas mais ou menos, e o salário mínimo em 1998 era de R$130. Puta que pariu, Vitor, R$130 é um McDonald's, como é que o povo sobrevivia? Calma, jumento. Acontece que os valores de compra de uma época para outra variam bastante. Nessa época mesmo, arroz, feijão, essas coisas eram muito mais barato. Eu lembro que em 98 eu tinha uns 7 anos, 10 pães acho que era R$1, cara. Era 10 pães, era R$1. Então assim, com R$130, cara, você se virava para viver naquela época, por conta que as coisas também eram mais baratas do que é hoje em dia. Então o Zelda, ele custava R$60 e o salário mínimo era de R$130. Final Fantasy VII, cara, muito bom, joguei pra caralho, jogo bom, delícia do caramba. Na época do lançamento, ele foi lançado em 97, na época do lançamento ele era $50, então R$50, duração média de 40 horas e o salário mínimo era R$130. Super Mario 64, lançado em 96, $60 na época do lançamento, R$60, duração média R$20. Duração média R$20. Salário médio, salário mínimo em 96, 112. Vixe, rapaz, diminuiu. Na verdade aumentou, né? De 96 para 98 aumentou um bocadinho, né? Enfim, Metal Gear Solid, muito bom. Não joguei, mas eu sei que o jogo é foda pra caralho. Amo Metal Gear. $50, R$50, duração média de 12 horas, salário mínimo no Brasil de 98, R$130. Diablo 2, eu zerei ele. Gripe, filha da puta.
Eu zerei ele ultimamente, mas foi a versão remaster. Na época eu não joguei por conta que eu não sei. Eu só joguei um nessa época, cara. O 2 eu não joguei não. Mas é um jogo muito bom. Sabe que eu zerei de druida, eu tinha tipo 15 corvos, 8 lobo, 14 urso e um monte de coisa lá. R$50, $50, duração média 35 horas, salário mínimo em 2.151. Ou seja, se a gente for fazer a análise do salário mínimo da época e o valor dos jogos, a gente pode ver que na média, em relação à porcentagem, um jogo desse que eu tô falando ia custar de 38 a 45% do salário mínimo mensal. Ou seja, naquela época, se você ganhasse apenas um salário mínimo e você fosse comprar um desses jogos originais, no caso, você ia perder de 1/3 a quase metade do seu salário. O jogo sempre foi meio caro, velho. Por isso que nós brasileiros, como é que eu posso dizer, sempre arrumamos um jeitinho brasileiro de resolver as coisas, né? Falando agora dos jogos atuais, vou pegar de mais ou menos de 2020 até agora, e vou fazer o mesmo modelo que eu fiz com os jogos de antigamente. O primeiro deles, cara, é óbvio que tem que estar aqui, que foi um sucesso do caramba, The Last of Us Parte 2. O The Last of Us Parte 2 ele foi lançado em 2020, eu ainda não joguei, por mais que eu já saiba tudo que aconteça na história, né? O pessoal gosta de amassar a cabeça dos outros com taco de beisebol, né? The Walking Dead já começou com essa lei aí, né? Que se tem um cara legal, a gente pega e amassar a cabeça dele com taco de beisebol. Mas tudo bem, a vida é assim. Na época de lançamento, cara, ele custava $60 e nessa época no Brasil o dólar já estava cerca de R$5. Então ele valia praticamente R$300. É óbvio que tem uma variação. Na verdade, nesse não tem a variação porque ele foi lançado só para PlayStation na época. E acho que não saiu o 2 para PC. Acho que só saiu um. Então ele é cerca de R$300, duração média de 25 horas. E o salário mínimo no Brasil em 2020 era R$1.045, cara. Cara, se tu ganhasse R$1.045 em 98, cara, tu era barão. Eu ia ter tipo quase 10 salários mínimos aí, velho. Doideira. Cyberpunk 2077 também foi lançado em 2020. Cyberpunk eu já zerei, tô zerando de novo, porque ele é um jogo maravilhoso, foi um dos jogos mais lindos que eu já joguei na minha vida. Covarde, porque faz a gente chorar no final, porque a gente se importa com os personagens. E ele saiu custando $60, então R$300, duração média de 20 horas. Eu acho que, cara, que o Cyberpunk vai mais de 20 horas, entendeu? Se tu for pegar só, tipo, as missões principais e tal, você alcança isso. Mas se você for fazer as secundárias, pegar as outras paradas e tal, ou tentar platinar o jogo, acho que vai quase o triplo disso aí. E o salário mínimo em 2020, R$1.045. Resident Evil Village, cara, o 8, eu zerei alguns meses atrás aqui no canal, inclusive assista, foi muito da hora, porque por mais que eu tenha zerado, cara, eu ainda fiquei tomando muito susto. E tem lobisomem, velho, né? Lobisomem é muito massa, né, cara? Lançamento $60, então R$300. Duração média 10 horas, isso aí tá certo, eu zerei ele com 9. E o salário mínimo em 21, R$1.100. Assassin's Creed Valhalla, o Valhalla eu tô jogando. Eu acho que ele é o maior fator de eu não estar jogando outros jogos, porque eu tô jogando ele e as duas expansões, a dos druidas que eu joguei e gostei pra caramba, e a Gola de Paris, a Gola. Virei o Cebolinha nessa porra. Puta vadia, safada, vagabunda, estranha, chata, pobre, desgraçada, prostituta, rapaliga, esquisita, esquizofrênica, cadelante, feia, aleijada, alopada. E agora o de Paris. Eu acho, cara, que eu já tô com umas 50, 40, não, acho que umas 45 horas, saca? Eu acho que eu não zerei a campanha principal, joguei um pouco, aí fui pro druida, depois joguei mais um pouco e peguei o nível necessário para ir para Paris.
Então eu acho que passa das 100 horas facilmente, cara. E o salário mínimo em 2020, R$1.045. Preço de lançamento, $60, então praticamente 300 conto. Eu não comprei com esse valor, não. Eu comprei numa promoção. Se juntar tudo, acho que deu uns R$150 mais ou menos. Demon's Souls, não joguei, não tenho vontade. Pra quem me conhece sabe que eu não gosto. Não sou fã de jogos da série Souls, tirando no caso Elden Ring e Bloodborne. Por quê? Eu joguei o Dark Souls 1 e eu fiquei extremamente frustrado, cara, porque o cara era obeso de lerdo, cara, porque eu apertava o botão pro bicho bater, o bicho... e o esqueletinho já tinha me dado 8 pauladas. Eu na vida real, cara, eu espancaria aquele meu personagem. Aí o pessoal falou que foi destreza, que faltou agilidade, será qual era o atributo? Mas eu não curti. Eu acho, cara, que ele pega as pessoas pela frustração, saca? De você, a série em si, de você se frustrar porque você é fraca e farmar, e acaba que você depois mata o bicho e se sente bem porque você farmou e tal. Não me chama muito a atenção esse tipo de jogatina. Data de lançamento 2020, preço $70, então praticamente R$350. Duração média 20 horas. Como eu não joguei, eu não sei se tem mais ou tem menos. E o salário mínimo no Brasil em 2020 era de cerca de R$1.045. R$1.045. Então, para os jogos atuais, cara, se a gente for pegar assim fazer a média, os jogos estão sendo de R$300 a R$350. Perfeito? O que representa mais ou menos de 29% a 33% do salário mínimo atual. Então, se a gente for fazer uma análise assim, questão de valor, os jogos não estão mais caros não. Porque se a gente for levar a questão de proporção ao salário mínimo, antigamente, cara, tinha jogos que pegavam até 45% do teu salário. E hoje em dia tá batendo aí os 33, 29. Então, questão financeira, não. Os jogos não estão mais caros do que eles eram antigamente. Para falar a verdade, cara, teve um declínio no preço, certo? Aumentou em questão de valores, né? Que eram R$60, foi para 300. Mas em comparação ao salário mínimo, a porcentagem diminuiu. Aí vem... Ai, Vitor, e questão das horas de jogo? Tá mais, tá menos? Como é que é a situação? Depende. Por quê? Depende do tipo de jogo que você quer jogar, cara. Eu amo muito RPG e jogos de mundo aberto. RPG e jogos de mundo aberto, cara, eles têm durado no mínimo aí umas 30 horas. Se você não for fazer 100% e etc e tal. Comparando com jogos de antigamente, cara, até que tá grande. Eu lembro que, por exemplo, eu zerei o Mario aqui no canal e foi acho que em 3 horas e meia. Outros jogos também que o pessoal zerava rápido, tipo Tartaruga Ninja, que eu zerei, Congoscape, etc. Então, questão de duração de jogo, cara, é meio relativo. Eu acho que antes eles faziam mais. Acho que essa até é uma jogada também do pessoal do Dark Souls. Eles faziam o jogo muito mais difícil, porque os jogos antigamente, cara, era difícil, mano. Você pega um Contra 3, você pega qualquer jogo, cara, era muito mais difícil do que hoje. Não tinha, tipo, save point onde você quisesse e tal. Se você morresse, ou acabava o jogo, ou voltava de um ponto muito longe. Eu acho que pelos requisitos técnicos da época e tal, pra você não perder dinheiro e o jogo parecer que rendia mais, eu creio que eles deixavam os jogos mais difíceis. Hoje em dia já é um pouco mais diferente. Eles estendem, por exemplo, tem vários jogos de mundo aberto, ok? Para fazer com que você olhe e fale, não, isso realmente vale R$300, 250, etc. Eles enchem o jogo com um monte de coisa desnecessária, velho. Eu lembro que assim, por exemplo, vamos pegar a Ubisoft, certo? Inclusive vai sair o novo Assassin's Creed no Japão lá e tal. Eu não tô muito, sei lá, tipo, caguei. Eu assisti Shogun, que é foda a série, mas o Assassin's Creed eu tô meio descrente, saca? Até porque o Valhalla tá sendo um dos que eu mais tô gostando. O que eu tava falando mesmo, mano?
Ah, os jogos da Assassin's Creed. Você pega os jogos de Assassin's Creed, cara, e assim, eles colocam tu pra fazer muita coisa desnecessária. Tem um mapa, tá lá o mapa grandão, bonitão, e eles colocam tipo, pega a pena de não sei o que. E acha o baú, colete opala, faça não sei o que. Tudo isso não vai agregar em nada na história do jogo. É só tipo pra você gastar tempo pra pegar uma platina de jogo, uns arquivos, etc e tal, ou então você ganhar uns itens lá, uma arma, uma armadura específica e tal. Então assim, os jogos estão mais fáceis, só que para poder dar esse tempo de você realmente achar que valeu o dinheiro, o investimento que você fez, eles estão colocando mais coisas desnecessárias para fazer. É aí que eu tiro o chapéu para o Cyberpunk. Por quê? O Cyberpunk, cara, as side quests, eles vão influenciar diretamente no seu final de jogo. As coisas que você faz ou não, quem te ajuda. Então não é só para ganhar um item, ganhar um carro, ganhar uma arma, blá blá. Realmente tem algo ali que vai ser utilizável. E outro jogo que eu puxo também, cara, é o Red Dead Redemption 2, no qual no mapa praticamente não tem nada, não tem nem você no mapa, se eu me lembro. E você, o que rola? As coisas aconteciam aleatoriamente. Você tava andando e tipo, aparecia lá um negócio e tal. Tinha umas coisas que eram pré-definidas, é óbvio. Só que outras, elas eram aleatórias que aconteciam no cenário. Estava muito mais vivacidade. É vivacidade? Acho que é mesmo. Deixava o cenário mais vivo. Então, meus amores, questão de valor, não. Os jogos não estão mais caros. Fazendo a comparação com o salário mínimo, eles até diminuíram. Questão de tempo é relativo, porque depende dos jogos que você está jogando. Se forem jogos AAA, por exemplo, um Resident, esses mais cabulosos assim, estão durando mais tempo por conta que eles estão enchendo mais linguiça. Enquanto outros jogos eles estão sendo mais diretos, só que o preço ainda continua caro. Vem com caro entre aspas, né? Continua alto. O jogo sempre foi caro no Brasil, mano. Vem com aquele aspecto de nós precisamos de mais pessoas, de programadores e de não sei o que, de mais gente para fazer um jogo hoje em dia, por conta de todos os requisitos técnicos, né? Mas em questão salarial não, ele diminuiu. E tem outra, cara, eu acho que hoje em dia nós temos uma vantagem. Hoje tem muito jogo indie, cara. Puta, como eu amo o jogo indie, cara. É óbvio que tem umas bosta aí largada e tal, mas tem muito jogo bom. Por exemplo, cara, Stardew Valley, salvo engano, ele tava uns 20 reais. 20, 30 reais. E, cara, se tu for contar as horas de Stardew Valley que eu tenho, já passou da 100 e cacetada. É um jogo muito bom, fantástico, com história linda e bem simples no quesito gráfico, né? Pixelado, bonitinho. Só que vale, saca? Vale muito. Uma dica do Careca para vocês aqui, velho: invistam mais em jogos indies, saca? Tem muito jogo indie bom aí que, em vez de você gastar 300 conto num AAA, etc., você vai gastar os seus 60, 70, às vezes 80 num jogo indie e vai render muito mais entretenimento para você do que um AAA. Eu falo de experiência própria, principalmente se você for juntar com os amigos e for jogar esses indie de competição, de co-op, cara, porra, é muito da hora. Façam isso, certo? Ajude os indie. Ajude os indie. Ajude os indie. Fechou? Então, meus amores, muito obrigado por você que ficou até aqui, por essa análise que nós 2, 3, 4 pessoas que vão assistir esse vídeo fizemos aqui. E deixa no comentário, concorda, não concorda? Fala um indie bom aí que você gosta, um jogo das antigas. Porra, mano, acho que um dia eu vou fazer um vídeo só de jogo das antigas que eu gostava. E não esqueça de se inscrever, like, essas firulas todas aí. Fechou? Desculpa eu estar um pouco cansado, mas eu acho que eu tô gripando de novo nessa bosta. E eu não tô dormindo muito porque o bebê, além de ser lindo e maravilhoso, não deixa a gente dormir. Grande beijo para vocês e falou!